Triboulet. O nome já traz à mente imagens de risadas, travessuras e um toque de melancolia. Ele foi o bobo da corte mais famoso da história da França, servindo a dois reis poderosos, Luís XII e Francisco I. Conhecido por sua sagacidade e língua ainda mais afiada. Mestre da sátira, usando o humor para navegar pelas águas traiçoeiras da corte real. Triboulet entendia o poder do riso. Sabia que o humor podia desarmar até o coração mais endurecido. Suas piadas, muitas vezes, continham uma pitada de verdade, fazendo um rei rir em um minuto e se contorcer no outro. Essa era a essência da genialidade de Triboulet, entreter e provocar na mesma medida. A vida de Triboulet era uma tapeçaria tecida com risos e perigos. Ele vivia em um mundo de banquetes extravagantes e conspirações sussurradas. Sua sagacidade e capacidade de ler as pessoas o tornaram um trunfo inestimável para os reis a quem serviu. Mas língua afiada também rendeu inimigos. A história de Triboulet nos lembra que, mesmo em um mundo de poder absoluto, uma única voz pode desafiar o status quo. Ele ousou falar a verdade ao poder, disfarçando suas observações com o manto da piada. O legado de Triboulet continua a ressoar séculos depois, um testemunho do poder duradouro, da sagacidade e da importância de rir, mesmo diante da adversidade. A vida de Triboulet na corte era um delicado ato de equilíbrio. Ele serviu a dois reis muito diferentes, o cauteloso e piedoso Luís XII e ao extravagante e impulsivo Francisco I. Cada rei apresentava seus próprios desafios e oportunidades para um bobo da corte. Luís XII, conhecido como o pai do povo, apreciava a sagacidade de Triboulet, mas desconfiava de sua língua afiada. O rei era profundamente religioso e nem sempre se divertia com as piadas mais irreverentes de Triboulet. Ainda assim, ele reconhecia a inteligência do bobo da corte e muitas vezes contava com ele para obter opiniões honestas. Triboulet, por sua vez, aprendeu a moderar seu humor quando necessário, usando sutileza e sugestão para transmitir suas mensagens. A chegada de Francisco I marcou uma nova era de extravagância e mecenato artístico. Francisco, um grande admirador das artes, encorajava o humor satírico de Triboulet e frequentemente se juntava às risadas às custas de seus cortesantes desaus. A corte de Francisco I era um foco de intrigas e ambições, e a sagacidade de Triboulet o tornava confidente e comentarista dos eventos que se desenrolavam ao seu redor. Apesar das diferenças entre os dois monarcas, Triboulet conseguiu navegar pelas águas traiçoeiras da vida na corte com notável habilidade. Ele entendia as regras tácitas, as mudanças sutis de poder e os caprichos sempre mutáveis de seus mestres reais. Sua capacidade de se adaptar a essas diferentes personalidades e climas políticos é um testemunho de sua inteligência e adaptabilidade. Ele sabia como fazer cada rei rir, mesmo que o humor fosse adaptado às suas sensibilidades individuais. O sucesso de Triboulet nesse ambiente delicado solidificou seu lugar como uma lenda da corte francesa. A vida de bobo da corte não era só risadas e alegria. A ousadia de Triboulet frequentemente o colocava em conflito com os poderosos cortesãos que cercavam o rei. Sua sagacidade e suas alfinetadas satíricas podiam ferir tão facilmente quanto divertir.
Esse jogo perigoso quase custou a vida de Triboulet. Um dia, após uma piada particularmente mordaz às custas de um nobre, Triboulet se viu diante da ira do rei. O nobre, profundamente ofendido, exigiu retribuição. Francisco I, pressionado pela corte, preso aos códigos sociais da época, concordou relutantemente em punir Triboulet. O bobo da corte foi condenado à morte. No entanto, Francisco I, que realmente gostava da companhia de Triboulet, ofereceu-lhe Sir Hasselbath. O rei declarou que, se Triboulet pudesse inventar uma observação ainda mais ultrajante do que aquela que lhe havia valido a sentença, ele seria poupado. Triboulet sempre perspicaz não hesitou. Ele olhou para o rei, disse: eu seria um tolo ainda maior do que já sou se fizesse uma piada que ofendesse um homem que está prestes a me decapitar. A audácia da resposta de Triboulet, proferida com sua sagacidade característica, causou uma onda de risos na corte. Até Francisco I não conseguiu conter a diversão. O rei, desarmado pela audácia de Triboulet e reconhecendo o absurdo da situação, perdoou o bobo da corte. Triboulet, mais uma vez, usara sua sagacidade para enganar a morte. Esse evento se tornou lendário, cimentando a reputação de Triboulet como um homem que podia enganar até a própria morte. Também destaca a tênue linha que ele percorria entre a diversão e o perigo, desafiando constantemente os limites do que era aceitável. Seção 4. Por trás do riso, o papel do bobo da corte na corte real. O papel do bobo da corte era mais do que apenas entretenimento. Os bobos da corte eram frequentemente os únicos que podiam falar a verdade ao poder sem medo de represálias. Seu humor, por mais fornecia uma válvula de escape para as tensões e frustrações da vida na corte. Eles eram observadores, comentaristas e às vezes até confidentes dos governantes a quem serviam. Triboulet, com seu intelecto aguçado e sua compreensão da natureza humana, se destacava nesse papel. Ele usava seu humor para expor a hipocrisia, destacar a injustiça e desafiar as suposições dos poderosos. Suas piadas frequentemente continham uma pitada de verdade, ditas com uma piscadela e um sorriso. O bobo da corte, muitas vezes vestido com roupas coloridas e adornado com sinos, era um paradoxo ambulante. Ele era o tolo e o sábio, o forasteiro que via o mundo com uma clareza que eles, no poder, muitas vezes não tinham. As piadas de Triboulet serviam como um espelho para a corte, refletindo suas loucuras e vaidades. O papel de Triboulet transcendia o mero entretenimento. Ele era um comentarista social, um contador de verdades e uma voz para aqueles que não podiam falar por si mesmos. Seu legado nos lembra que o humor pode ser uma ferramenta poderosa para o comentário social e que, às vezes, é preciso um tolo para falar a verdade. Seção 5, o Las. Além da Sala do Trono, a influência de Triboulet na arte e na literatura. A influência de Triboulet se estendeu muito além das paredes da corte real. Sua história, uma mistura potente de humor, tragédia e desafio, capturou a imaginação de artistas e escritores por séculos. Ele se tornou Peacewood um símbolo do tolo sábio, o forasteiro que fala a verdade ao poder. Seu legado é evidente na literatura, no teatro e na ópera. Dramaturgos e compositores encontraram em Triboulet um personagem atraente, uma figura que incorporava as contradições e complexidades da condição humana. Um dos exemplos mais famosos
é o romance O Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo, em que o personagem Quasimodo é parcialmente inspirado em Triboulet. Ambos são indivíduos com deformidades físicas que são inicialmente ridicularizados e rejeitados pela sociedade, mas possuem profundezas ocultas de compaixão e humanidade. A história de Triboulet serviu como trampolim para explorar temas de justiça social, abuso de poder e o poder redentor do amor. Sua presença duradoura nas artes é um testemunho da universalidade de sua história e do poder de sua imagem.